Meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento que estamos reunidos para louvar e adorar o Seu nome, Pai. Que o Senhor prepare nossos corações, que o Senhor fale conosco, Pai, e conduza esse culto conforme a Sua vontade, Pai. Abençoa cada um, Senhor, que estará na ordem de culto, Pai. Fala através de cada um. Em nome de Jesus, amém. Salmo 65, versículos 5 e 6. Com tremendos feitos, nos respondes em tua justiça. Ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolida os montes, cingindo de poder. Esse salmo aqui, todo o salmo, né, o 65, ele dá muita ênfase no poder de Deus e na nossa ação de graça para com ele em relação a essas coisas, né? E eu tinha feito uma listinha, né, do que eu percebi nesse texto. E esse texto fala sobre o perdão de Deus, sobre dos nossos pecados, né, e a proteção dele. Esse salmo era muito usado quando o povo precisava de algo de Deus, eles louvavam esses salmos e Deus respondia, né, de certa forma, a esse povo. Aqui tem eu fiz algumas perguntas e tal. Pelo que devemos agradecer a Deus? Pelo cuidado dele para com a nossa vida. E aqui no Salmo 5 ele fala, né, com tremendos feitos nos respondes em tua justiça. O que Deus tem nos guardado, mesmo da forma que ele faz, né, que sabe que é melhor para a gente, ele tem nos protegido, mesmo quando é uma forma assim que a gente não acha que vai ser da forma que a gente quer, mas ele nos guarda. Nesse momento tão difícil de pandemia que temos vivido, Deus tem nos protegido. Mesmo deixando a gente ser atingido por algumas coisas, Deus tem preservado a nossa alma, né? O que é essencial para ele, né? E no 6, né? E por tua força consolidas os montes cingidos de poder. Deus tem controle sobre todas as coisas, sobre a natureza, sobre os céus, até sobre o inferno, Deus tem controle, né? Então, imagine de nós que somos meros humanos, cada coisa que nos acontece está sob o controle dele. Até passarmos por necessidade, Deus usa essas coisas para nos formar nosso caráter, né? O tempo que o povo ficou no deserto foi para um amadurecimento. Então, às vezes, Deus nos permite passarmos por certas tempestades para provar nossa fé e ver o quanto fiéis somos a Ele, né? Então, que Deus possa, né, de acordo com a sua soberania, nos mostrar isso e que venhamos dar ação de graças a Ele, né, no final de todas essas coisas, porque Deus tem nos protegido e nos capacitado. Amém.
mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Vem a mim para que eu confie sobre as águas em meu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Leva-me para que eu confie sobre as águas em meu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar descer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Mas não mais se levanta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador.
Glória a Deus. Bom, vocês sabem que o apóstolo Paulo, pastoreando, ele dá a seguinte ordem, né? Ele fala a Timóteo, pregue a palavra. Em seguida, em outra ocasião, ele fala, pregue todo o conselho de Deus, né? E a grande tarefa do pastor, do pregador, da pessoa que expõe a palavra é que ela precisa se esforçar para passar, assim, o máximo que ela puder no tempo de vida que ela tiver, passar por toda a Bíblia, né? É uma tarefa difícil, né? A não ser que você pegue 10 capítulos por semana, mas vocês verem que o próprio João Ferreira de Almeida não conseguiu acabar o trabalho dele traduzindo a Bíblia, né? O trabalho teve que ser continuado após. João Calvino quase conseguiu, faltou as 2 últimas cartas de João e o Apocalipse. Mas, enfim, a Odisseia é que você eventualmente passa por temas e textos que são conselho de Deus, que não necessariamente o pregador está vivendo aquilo na vida dele, mas ele precisa ter aquela visão pastoral, né? De passar pelo texto e entender o significado daquilo. Tudo fica mais profundo se aquilo tiver uma relação com a vida do pregador. Quando não tem a palavra de Deus mesmo, tranquila, não tem nenhum tipo de demérito naquilo, né? Mas quando o pregador ele passa por um texto, por alguma pregação, alguma mensagem que tem alguma conexão direta com a vida dele, o preparar da mensagem ganha um saborzinho a mais, né? O estudo é um pouco mais profundo, acho que ele entra na esfera espiritual de uma maneira mais profunda do que em outra ocasião, né? Então, esse é o caso hoje, né? Esse texto, e aí podem abrir em Marcos 4, ele é um texto que me é muito caro, eu gosto muito desse relato, eu acho que os ensinos dele são muito profundos, os louvores foram meticulosamente escolhidos hoje, o Salmo também, que foi lido na liturgia, porque eles têm compatibilidade com os ensinos desse texto, né? E, aliás, dobrados honorários a Yara e o Alan por tocar Sossegai aí, que essa música Senhor da Glória. A gente que é música, a gente sabe que é um acorde por sílaba, né? Então é bastante desafiador, mas a mensagem dela é linda. Marcos 4, do 35 ao 41. Eu vou ler aqui e a gente já faz uma pequena introdução. Marcos 4, versículo 35, ó. Naquele dia, já sendo tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, Mestre, o senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. O mar se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu bati no meu microfone aqui, deu algum problema? Continua me ouvindo bem? Certo, então vamos orar. Deus, ensina-nos através da tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Esse texto é muito rico, então não vai ser a mensagem inteira, mas eu vou compartilhar minha tela com vocês só para algumas informações iniciais. Mas antes, só lembrando vocês que a gente vem estudando, né, nessas mensagens de domingo. A gente tem pegado textos que tratem diretamente da pessoa de Jesus Cristo. Nos evangelhos, nós já falamos sobre a eternidade de Cristo, não é? Em João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Nós falamos sobre a genealogia de Jesus, a linhagem familiar que foi usada para que Jesus nascesse como homem. Nós falamos já sobre o batismo dele, nós falamos sobre o nascimento dele antes disso, né, com o relato do nascimento dele, sobre o batismo dele, que nos ensina que a vida de obediência dele também conta para nossa salvação, né? E ali ele recebeu ali o carimbo de filho de Deus no momento que o Espírito desce sobre ele.
E nós falamos também sobre a tentação dele, né? Jesus vencendo em nosso lugar, ele vencendo o diabo e vencendo o pecado em nosso lugar e nos ensinando a fazer o mesmo. E aqui, como a gente está fazendo só um panorama da vida de Jesus, eu queria pegar um relato da vida dele, no meio da vida, que agregasse bastante daquilo que o ministério terreno dele representava, né? E esse relato aqui, ele fala sobre ele tem o Jesus homem, não é? Quando Jesus ele é mostrado claramente como alguém que estava cansado e teve que dormir no texto, mas ele fala também sobre o Jesus Deus, que tinha poder sobre a natureza, e a gente vê também que o ministério de Jesus em geral, ele ia se desdobrando como o ministério de um homem-deus mesmo, da pessoa que tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E aí, esse relato especificamente que a gente está vendo aqui, ele é contado nos 3 evangelhos sinóticos, né? Nominalmente Mateus, Marcos e Lucas. No texto de Mateus, no relato de Mateus que conta a mesma história, nós vemos algumas coisas que só estão lá. Então, por exemplo, em Mateus 8:24 fala que as ondas cobriam o barco, não é? Isso é bastante importante para vocês verem qual era o nível da tempestade que havia surgido ali naquele momento. Outra coisa também que a gente vê no relato de Mateus é o seguinte, que Jesus ele falou homens de pequena fé, né? Normalmente é o que a gente está mais acostumado a ouvir nesse relato, né? Ao invés do que está aqui em Marcos, Jesus chamou eles de homens de pequena fé, e nós vemos também que tudo ficou muito calmo após Jesus ter dado a ordem ao mar, né? E os homens ficaram admirados, é o que diz o Evangelho de Mateus. Já no Evangelho de Marcos, que nós vemos aqui, nós vemos que o barco ele estava ficando cheio de água, né? Que é um relato que está complementando, né, o que está escrito em Mateus. As ondas cobriam o barco estava se enchendo de água, né? E ele reafirma o que está escrito lá em Mateus, tudo ficou bem calmo. E ao invés de dizer que eles ficaram admirados, a palavra que é usada em Marcos é que eles ficaram cheios de temor. Então veja aqui, Mateus diz que eles ficaram admirados, Marcos diz que eles ficaram cheios de temor. E aí nós temos o relato de Lucas, que diz que eles corriam perigo, claro, não é? E Lucas também diz que eles estavam navegando, isso aqui é importante, tá? Reafirmação de que tudo cessou e ficou calmo, e a pergunta de Jesus em Lucas é colocada assim, vocês não têm fé? E aí Lucas ele agrega o que é falado tanto em Mateus quanto em Marcos, eles tiveram temor e admiração, né? Então Mateus fala que eles ficaram admirados, Marcos que eles tiveram temor, Lucas diz que eles tiveram temor e admiração. E aí isso está em bastante concordância com o perfil de cada um dos evangelistas, né? E os públicos específicos para quem eles escreveram. Quando a gente vê que Mateus, por exemplo, ele era um judeu escrevendo a judeus que estavam esperando o seu Messias, ele prefere usar o termo admirados. Marcos, que não era discípulo de Jesus diretamente, ele era um discípulo de Pedro, que escreveu conforme o relato de Pedro, ouviu o relato de Pedro e provavelmente usou as palavras que Pedro usaria, não é? Que eles ficaram cheios de medo lá no barco. E Lucas, como tendo sido um grande erudito grego ali que pegou o seu relato ali da história de Jesus entrevistando pessoas por toda a Galileia, tendo inclusive entrevistado Maria, claro, Lucas foi o único que falou, por exemplo, sobre a infância de Jesus. Você vê que o relato de Lucas ele é muito completo, ele é muito expansivo, ele é muito acurado, e aí ele usa, né, os termos temor e admiração, que foi provavelmente o que ele ouviu de todas as pessoas com quem ele conversou. Esse é o apanhado geral do que aconteceu neste dia, tá bom? O evento de Jesus acalmando a tempestade aconteceu no Mar da Galileia, e aqui eu trouxe uma pequena imagem do Mar da Galileia para vocês entenderem de maneira bastante completa o que foi que aconteceu, tá bom? Então, Jesus nesse dia ele estava aqui, ó, eu vou colocar aqui o laser aqui. A Lariane, que é minha aluna, está acostumada com os meus slides. Jesus ele estava aqui nessa região aqui, ó, de Cafarnaum, né? Diz o texto que ele convidou os discípulos para passarem para outra margem. O trajeto que eles fariam, ou que eles fizeram, né, era daqui até aqui, essa região aqui, que está como Gergés aqui, que é a região, na verdade, dos Gadarenos, aonde em seguida Jesus ele curaria
os endemoniados gadarenos, conforme o relato de Mateus. Então Jesus ele estava desse lado aqui, tá? Esse mar, o Mar da Galileia, ele recebe vários nomes na Bíblia. Por quê? Porque ele pega muitas regiões, não é? Você vê o Evangelho de João, por exemplo, ele é chamado de Lago de Tiberíades, o Mar da Galileia. Por quê? Porque João ele escreveu para o mundo inteiro, não é? Ao passo que Mateus, por exemplo, escreveu para judeus e chama o mar de Mar da Galileia, que era o nome pelo qual os judeus conheciam esse mar, já o evangelista João chama de Lago de Tiberíades, por exemplo. Vocês podem ver que Tiberíades está aqui, né? Uma região um pouco mais gentílica, então era como os gentios conheciam esse mar. E aí o Lago de Genezaré também é um nome que é dado a esse mar aqui, e o nome em hebraico é Kinneret, né, do que a gente está falando aqui. Isso aqui, então, é o mar que Jesus atravessaria e atravessou ali com os seus discípulos. Daqui da região de Cafarnaum, a Galileia, né, Nazaré, tá, onde Jesus nasceu, está um pouco mais para cima disso aqui, e ele atravessaria para chegar aqui até a região de Gadara, tá bom? E aqui eu dei um zoom out aqui, tá? Eu tirei um pouco o zoom para vocês verem. Esse mar aqui que vocês acabaram de ver aqui, esse aqui, ele tá aqui, ó, certo? Ele tá pequenininho aqui. O principal afluente do Mar da Galileia, ele é o Rio Jordão, que foi justamente o rio onde Jesus ele se batizou, certo? Onde ele foi batizado. E ele desemboca no famoso Mar Morto, aqui, que é chamado de Morto porque ali é muito difícil que haja vida, né, no Mar Morto. Aqui, se vocês fizerem um estudo um pouco mais aprofundado de arqueologia bíblica, o Mar da Galileia ele desemboca no oceano aqui e existe uma troca de água muito constante, o que permite muita vida ali no Mar da Galileia. Por isso que a maioria das pessoas da região da Galileia viraram pescadoras, né? Dos 12 discípulos de Jesus, 7 eram pescadores. Era comum, por quê? Porque aqui é aquilo, né? Livre mercado, não é? Aquilo que o cliente está precisando, você vai lá e atende. Aqui era um mar que tinha muito potencial, dava bastante peixe, as pessoas dessa região costumavam virar pescadoras para poder aproveitar esse fato. E o Mar da Galileia, se vocês olharem aqui nesse mapa, tem um contorno aqui que está pintado um pouco mais claro, se vocês verem aqui. É porque essa região aqui, ao redor do Mar da Galileia e tal, é chamada de Vale do Jordão, que é, na verdade, a região mais baixa da Terra, é a altitude mais baixa da Terra. É claro que não é o ponto mais baixo da Terra, isso seria a Fossa das Marianas, né, lá no fundo do mar, mas em termos de terra continental, é o ponto mais baixo da Terra, o Vale do Jordão. E aí, aqui, mais ou menos aqui em cima, nessa região aqui, tem uma montanha, um monte gigantesco que se chama Monte Hermon, aqui, né, o Mar Morto, eu mudei um pouquinho o mapa aqui, mas aqui, aqui o mesmo mapa para vocês, aqui, tá aqui o Mar da Galileia, aqui, perdão, o Mar da Galileia, desembocando lá embaixo no Mar Morto, a região dos Gadarenos, como eu falei, Galileia aqui. Aqui em cima tem um monte chamado Monte Hermon. Esse monte, ele é gigantesco, tá? Então, era comum que houvesse tempestades ali, que o mar ficasse meio bagunçado, o Mar da Galileia, porque todos os ventos que vinham da região do oceano, imagina, o Vale do Jordão ele é muito baixo, aí vem aquele vento do oceano, bate no Monte Hermon, aí aquele vento que bateu no Monte Hermon desce para o mar. Imagina, não dá outra, né? É claro que o mar fica inquieto, né? Porque é como se fosse um liquidificador. E é o motivo, na verdade, o motivo geográfico, né? Digamos assim, pelo qual o mar estava inquieto naquele dia. Então aqui, né, eles estão aqui no Mar da Galileia, o Monte Hermon está aqui, onde o vento bate e faz com que o mar fique meio inquieto, e ele desemboca lá embaixo no Mar Morto através do Rio Jordão, tá bom? E aí a gente está falando de um mar que está a 210 metros abaixo do nível do mar, aquele lago ali que está a 210 metros abaixo do nível do mar, o Monte Hermon a quase 3 quilômetros acima, né, fazendo um contraponto com a menor altitude da Terra. É aquilo, é como se fosse um liquidificador mesmo. O vento bate e faz a água ficar inquieta lá embaixo. Esse é o cenário geográfico que a gente precisa ter em mente quando a gente lê esse relato, tá bom? Que a gente leu hoje. E aí, tendo isso em mente, vamos dar uma olhadinha agora no texto, tá? A gente vê que Jesus,
ele convidou os seus discípulos para passarem para outra margem. Jesus, ele estava, de acordo com Marcos aqui, ele estava ensinando as parábolas, não é? A gente pode confiar nessa cronologia que Jesus estava ensinando as parábolas e depois fez isso, depois ele foi para o mar. O Evangelho de Mateus não põe nessa ordem, mas Mateus ele é um pouco mais temático do que cronológico, então é normal que não esteja, os relatos não estejam na ordem. E quando a tempestade surgiu, Mateus diz que a tempestade cobriu o barco, Marcos diz que o barco estava afundando, e Lucas diz que eles estavam correndo grande perigo. Tudo bem? A palavra que é usada em Mateus para descrever essa tempestade é a palavra sismos. Tá? A palavra sismos é a mesma palavra que gerou a palavra cisma no português, é para vocês terem uma noção de que eles não estavam falando de uma pequena chuvinha, era realmente uma tempestade em níveis cataclísmicos, assim. E Lucas usa a palavra navegavam, né? Que enquanto eles navegavam, é muito interessante. Essa palavra que Lucas usa para dizer o que eles estavam fazendo, a palavra pleó, eles estavam navegando. Essa palavra ela era usada para descrever a navegação num contexto tranquilo, num contexto calmo. Existe no grego uma palavra, por exemplo, para remar, que é a palavra que se esperaria se a gente estivesse falando de uma ocasião em que o mar está muito, muito, muito inquieto. Mas não, Lucas diz que o mar eles estavam navegando, essa palavra descreve o seguinte, que eles estavam dentro do barco, a vela estava levantada, eles estavam indo na direção do vento, estava tudo favorável, né? Eles não estavam remando, eles não estavam lutando contra a tempestade de maneira nenhuma, mas de repente nasceu ali uma tempestade. O que mostra para a gente que alguma coisa Deus tinha de plano ali naquele momento, não é? É claro que o mar estava tranquilo, eles como pescadores e experientes, o que eles iriam fazer no mar se o mar estivesse dando quaisquer sinais de que haveria uma tempestade desse nível que a gente vê aqui, né? Fica a pergunta, 7 pescadores experientes entrando no mar que está com cara de tempestade? Eu acho que eles não fariam isso. Não é? E o relato dos evangelhos deixa muito claro para a gente que não foi o que eles fizeram. Eles não esperavam que essa tempestade surgiria. Havia plano de Deus nesse acontecimento aqui, não é? Bom, a gente precisa entender também o dia de Jesus, né? O que Jesus vinha fazendo ali no decorrer dos seus dias, e naquele dia especificamente. Marcos nos diz que ele já tinha contado a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, e Mateus nos conta alguns relatos de cura também que ele fez e que podem ser colocados cronologicamente na mesma ocasião. Lucas nos fala que depois que ele... Mateus fala também, mas Lucas ele é um pouco mais explícito nisso, que depois que ele contou a parábola do semeador, ele ainda explicou a parábola do semeador depois para os seus discípulos, e assim, a gente tem que lembrar que a Bíblia, ela conta as coisas de uma maneira extremamente sucinta, e que cada parábola dessa provavelmente era uma aula gigantesca que Jesus dava, não é? E só quem é professor sabe o quanto 1-2 horas de aula é uma coisa cansativa. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Jesus estava exausto. Jesus, ele acabou esse dia dele absolutamente exausto. É por isso que o texto diz para a gente que ele dormiu, que ele estava dormindo, ele estava descansando, não é? E aí a gente vê a beleza da encarnação do Cristo, não é? O próprio Deus, criador dos céus e da terra, o criador do corpo humano que necessita de descanso, ele estava ali submetido a essa natureza humana, essa natureza que naquela ocasião é uma natureza humana com limitações, não é? Falível, porque Jesus ainda não estava em seu corpo glorificado, ele estava dormindo. A tempestade estava acontecendo, o barco se enchendo de água e Jesus estava dormindo. Os discípulos começaram a se desesperar, né? Conforme a gente sabe. E aí a gente vê a maneira como os discípulos eles encaravam a pessoa de Jesus, justamente pelo fato de que no 38, ali, versículo 38, Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos? Eles conheciam, né, a Jesus, eles tinham visto Jesus fazendo muitas coisas, muitos sinais e prodígios, e eles sabiam que, assim, não sei se eles tinham esse conhecimento que nós temos de que Jesus era o Deus encarnado naquele momento. Alguns provavelmente tinham esse conhecimento mais do que outros, mas alguma conexão com o divino todos eles sabiam que Jesus tinha. E eles provavelmente, como bons judeus, conheciam o Salmo 65 aqui que o Claudinho leu, não é? Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador, nosso, esperança em todos os confins da terra, com a tua força o Senhor consolida os montes, cingido de poder.
ou com certeza eles também conheciam o Salmo 89, né, que diz: ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Claro que eles conheciam esses textos muito bem, eles conheciam esses salmos muito bem, e chegou a hora de colocar esses textos, esses salmos em prática na vida real, não é? Ora, o meu bom livro de salmos aqui de Davi, ele me diz que Deus, ele é Senhor sobre a natureza e acalma a tempestade. Eu estou no meio de uma tempestade aqui, acho que chegou a hora de chamar nosso Deus para fazer alguma coisa por nós, não é? Lembrando que até esse ponto os discípulos eles tinham visto Jesus fazendo muitas coisas, muitos sinais e prodígios, curas, milagres, mas nada especificamente com eles. Nós sabemos, né, que Deus ele é um Deus que faz milagres, assim como os discípulos sabiam, conheciam os salmos, sabiam quem era Jesus, mas muitas vezes a gente se limita a saber disso de uma maneira muito terceira, né, de uma maneira muito, tipo, eu sei que Deus ele é um Deus de milagres porque a Bíblia diz, porque os meus amigos tiveram experiências com Deus e eu vi, e nós vivermos desse conhecimento terceiro, mesmo que válido, principalmente se tratando da palavra de Deus, mas faltando aquela pequena pontadinha de confiança na verdade, nessa verdade, porque a gente nunca viveu aquilo diretamente, sabe? Os discípulos não tinham vivido nenhum milagre de Jesus diretamente com eles, assim. Então era normal que eles, como homens pecadores e falhos, mesmo crendo no poder de Jesus e crendo no poder de Deus, tivessem duvidado, tivessem ficado com a sua fé abalada, que é o que acontece conosco muitas vezes. É muito fácil, às vezes, a gente dizer para as pessoas ao nosso redor e para os nossos amigos discipulando: Deus vai cuidar, Deus ajuda, Deus honra se você for fiel e tudo. E no momento que chega a hora da gente colocar isso em prática, às vezes a gente dá uma boa vacilada, como os discípulos de Jesus deram aqui, não é? E aí Jesus, ele responde à altura, não é? Homens de pequena fé, de acordo com o relato de Mateus. O de Marcos eu acho mais divertido. Por que vocês são tão medrosos, não é? Porque, o que Jesus fez assim que eles clamaram? Jesus, ele se levantou, ele disse ao mar, despertando, disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Bom, o relato de Mateus diz algo muito parecido, né? Ele repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Marcos diz isso aqui que a gente já leu. Lucas diz que ele repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e ficou bem calmo. E aqui, pela primeira vez, né, em aulas de teologia e pregação, a minha experiência como tripulante de navio cruzeiro, ela tem alguma valia, né? Quando a gente estava lá velejando, era comum que o capitão ele fizesse alguns anúncios a respeito do status meteorológico daquele momento. Então, era comum a gente ouvir o capitão falando, tipo assim: nesse momento nós estamos passando por ondas de 12 metros, assim, né? Aí você olhava, assim, do lado de fora na janelinha, assim, realmente, as ondas estavam bastante altas, né? Vira e mexe a gente que era tripulante, que morava lá no subsolo do navio, a gente estava dormindo, aí daqui a pouco vinha uma onda e dava um tapa no barco, assim, e acordava a gente, né? Porque a gente estava lá embaixo, né? Então a gente era o primeiro a sentir esse tipo de tranco. Tanto que no Titanic os primeiros a morrer foram os tripulantes, né? Só que essas ondas, assim, elas normalmente eram resultado de alguns dias de tempestade, não é? Depois que uma tempestade, uma chuva passava, as ondas, elas ainda ficavam, não é, ali bem altas e tal, o mar continuava balançando pelo menos por alguns dias, às vezes 2, 3 dias, como mera consequência de uma tempestade que já havia passado. O que mostra que esse evento aqui foi um evento miraculoso, tá? Isso aqui que aconteceu aqui, que muitas vezes a teologia liberal tenta falar que não, talvez uma grande coincidência, talvez o mar foi parando aos poucos, mas o relato bíblico diz que o vento e o mar se aquietaram naquele momento. Isso aqui foi um evento miraculoso mesmo, certo? Isso aqui, o mar parar de uma vez, isso anula completamente a lei da física de que se um corpo ele está em movimento, ele continua em movimento até que uma força maior interfira, não é? Não, o mar que estava ali, milhões e milhões de litros de água balançando ali naquele momento, elas pararam de balançar. O mar ficou calmo e o vento parou. A tempestade parou e houve grande bonança. Foi um negócio do nada, miraculoso.
não é? Então, a gente precisa olhar para Jesus realmente como o Senhor da natureza. Quando Jesus falou, não é? Acalme-se, mar, fique quieto, a natureza ouviu a voz do seu Criador. O mar, os ventos ouviram a voz do seu Criador, ouviram a voz do seu Senhor e ficaram quietos. E a pergunta dos discípulos foi precedida por um sentimento de temor, diz o versículo 41. Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Possuídos de grande temor. E aí, né, fazendo uma crítica a quaisquer canções que a gente vem a ouvir que dizem hoje eu vou ver a glória de Deus, a gente sabe que a figura de Deus diante do homem pecador, ela é uma figura que ela causa temor. Por quê? A gente pode aprender com Isaías, não é? Que diz que viu o trono de Deus em Isaías capítulo 6, e quando ele ouviu, ele disse, ai de mim. E aí por que ele diz ai de mim? Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros. E eu estou no meio de toda uma nação de impuros lábios. E os meus olhos viram rei. Esse mesmo relato fala que Isaías viu que os anjos que estavam ao redor de Deus ali o adorando, os anjos que Deus comissionou para o adorar em volta dele, perto do trono, eles tinham 6 pares de asas. Eu vivo contando esse relato, que eu adoro Isaías 6. Esses 6 pares de asas não eram as 6 para voar. Duas asas eram para voar. Né? Não, perdão, 6 asas. 3 pares, 6 asas, certo? 2 delas eram para voar, realmente. Agora, as outras 2, diz Isaías 6, que os anjos usavam para cobrir os olhos, né? Por quê? Lembra do que Deus disse a Moisés. Moisés, você não sabe que ninguém pode ver a minha glória e viver? Né? Então, os anjos que estão ali em volta de Deus, eles cobrem os olhos com 2 de suas asas. Mas ainda, com as outras 2 asas, os anjos, eles cobriam os pés. Por quê? Voltando para Moisés, o que Deus disse para Moisés quando ele chegou diante da sarça ardente? Fala, Moisés, tira as sandálias, porque o lugar em que você está é terra santa. O lugar em que Deus está é terra santa. E é melhor você tirar as sandálias em reverência à santidade de Deus. E é por isso que esses anjos em volta do trono de Deus têm 6 asas. Porque com 2 eles cobrem os olhos e com 2 eles cobrem os pés. Com as outras 2 eles voam. Por quê? Isso é reverência à santidade de Deus. Isso é temor e tremor diante da santidade de Deus. Mas existem muitos outros relatos bíblicos que nos contam temor diante o temor que o ser humano tem que sentir diante de Deus. Quando, por exemplo, os pais de Sansão recebem a visita do anjo do Senhor, lá em Juízes 13, né? O anjo do Senhor é só uma outra maneira do Antigo Testamento dizer que Deus desceu à terra para falar com o ser humano, não é? E Manoá, pai de Sansão, diz, certamente nós morreremos, porque nós vimos a Deus. E aí, em outra ocasião, quando Jesus mandou... Aquela ocasião que Jesus mandou Pedro jogar a rede do outro lado do barco, e ele pega os peixes ali, ele reconhece a santidade de Jesus, a deidade de Jesus. Simão Pedro diz para ele, Jesus, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Ou então o próprio Daniel, em Daniel 10, quando ele teve uma visão, ele diz o seguinte, eu só contemplei esta grande visão, e não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e eu não retive força alguma. Por quê? Porque ele estava diante de Deus. Não é? Esse foi o nível de reverência que os discípulos tiveram aqui. Quando eles viram que eles estavam diante do Deus Criador dos céus e da terra, eles ficaram possuídos de acordo com Mateus, admiração, de acordo com Marcos, temor, de acordo com Lucas, temor e admiração. E eles disseram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é esse homem? Não é? Bom, na verdade, o que eles aprenderam aqui nessa ocasião, que os discípulos de Jesus aprenderam nessa ocasião, de que Jesus ele tem domínio sobre todas as coisas, e que nós precisamos ter essa fé, é um dos motivos pelos quais a gente pediu essa música na liturgia Sossegai, não é? Porque a letra dela traduz bastante teologicamente o que esse texto diz. Eu penso na letra dessa música, ela diz o seguinte, não é? Ele fala assim, mestre, o mar se revolta, não é? Você dizendo para Deus, como os discípulos diziam aqui, qual é a situação da vida deles. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, né? Mestre, a situação em que eu estou me dá medo. O céu se reveste de trevas e nós não temos um Salvador. O sentimento que muitas vezes surge no nosso coração. Aí ele fala assim,
não se te dá que morramos, exatamente o que os discípulos disseram aqui, que está bem traduzido. Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Eu duvido que haja alguém aqui que já não tenha dito algo parecido para Deus. O Senhor não se importa, não, com o que está acontecendo comigo? O Senhor deixa acontecer isso comigo? O Senhor não está vendo? Não é? Ele fala, mestre, não se te dá que morramos? Podes assim dormir? Como é que o Senhor dorme numa situação como essa? Não é? Mas os discípulos, apesar de verem a natureza humana de Jesus, ali dormindo e descansando, eles esqueceram de se lembrar que o mesmo Velho Testamento que eles liam fala que o guarda de Israel não dormita, não é? Ele não dorme. E aí a música continua, né? Ela fala assim, a cada momento nós nos vemos prestes a submergir, eu vou afundar, vou morrer, vai acabar, eu vou ficar sem saída. E aí é muito legal porque o refrão da música, ele é Deus respondendo. E a resposta de Jesus é a seguinte, ela é muito engraçada, não é uma resposta assim, pá, problema resolvido, não, ele fala, as ondas atendem ao meu mandar, sosseguem, sossegai. Aí ele começa a listar o número de coisas no refrão da música sobre as quais ele tem domínio para que o interlocutor sossegue, né? Para que a pessoa com quem ele está falando fique sossegada. Ele fala, ó, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, estas águas não podem tragar a nau que o Senhor, Rei dos céus e mares, está levando. Por quê? Porque todos e tudo e todos atendem aquilo que eu mando. Sosseguem, fiquem em paz, sosseguem. Foi isso que os discípulos de Jesus aprenderam aqui. E a pergunta deles, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A gente sabe que ao longo da Bíblia e ao longo da história da revelação, essa pergunta, ela eventualmente foi respondida, não é? Na outra ocasião que Jesus estava no mar, né, foi a ocasião em que Jesus andou sobre o mar. Em Mateus 14, nós vemos que os discípulos confessam, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A pergunta foi respondida, quem é este? Também em Mateus capítulo 16, nós lemos sobre a confissão de Pedro, quando Jesus chega para os seus discípulos e diz, quem? Né, quem as pessoas estão dizendo por aí que eu sou? Aí os discípulos falam, tem gente falando que o senhor é Jeremias, tem gente falando que o senhor é Elias, tem gente falando que o senhor é João Batista, que ressurgiu dos mortos aí para perturbar o Herodes, né? Aí Jesus fala assim, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Porque é isso que importa. E aí Pedro faz a confissão, não é? Que se torna a base da nossa fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para ele, boa Pedro, é isso aí, porque não foi carne que te revelou isso, foi o Espírito do meu Pai que revelou isso para você. E aí na ocasião da morte de Jesus também, certo centurião, quando Jesus morreu e o dia escureceu do nada, ele olhou assim e falou, verdadeiramente este era o Filho de Deus, não é? E a gente aprende essa pergunta, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, ela foi respondida tantas e tantas vezes ao longo da Bíblia. Este Jesus, ele é o Deus encarnado que andou sobre nós, não é? Cheio de graça e de verdade. Ele é o Deus que, assim como ele fez aqui nesse relato, ele pode pegar um mar calmo, tá tranquilo, e converter aquilo numa tempestade só para lembrar você que você precisa confiar nele, só para lembrar você que ele está no controle de tudo. Assim como diz Tiago capítulo 1, não é? Irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, porque é isso que vai fortalecer a fé de vocês, assim como aconteceu aqui. Este Jesus, ele é quem é ele? Ele é o prometido, ele é aquele que foi prometido no Éden, como descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Ele é o descendente de Abraão, através do qual Deus disse que todas as nações seriam abençoadas, não é? Ele é o verbo que estava no princípio com Deus e era Deus. Ele é aquele através do qual tudo que foi feito se fez, sem ele nada do que foi feito se fez, não é? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o nosso sacerdote eterno da ordem, não da ordem levítica, que assassina animais para pagar pelos nossos pecados com aquele sangue de animais que, de acordo com Hebreus, o autor de Hebreus não faz a menor diferença na nossa vida, ele é simplesmente simbólico. Não, ele é o nosso sacerdote eterno, não é dessa ordem levítica, ele é da ordem de Melquisedeque, é de uma ordem eterna, é de uma ordenança eterna.
de um sangue carmesim que paga pelos pecados de todo o seu povo. Este, que até o vento e o mar lhe obedecem, ele é aquele que protegeu Daniel na cova dos leões, ele é aquele que protegeu Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, ele é aquele que nasceu numa manjedoura e foi reconhecido como rei desde o nascimento. Ele é aquele que, assim como nós estudamos aqui algumas semanas atrás, é aquele que, mesmo sendo Deus, ele não julgou que o fato de ele ser Deus era algo a que ele devesse se apegar. Ao contrário, ele se fez obediente até a morte, e morte de cruz. E por causa disso, Deus o exaltou soberanamente para que ao nome dele se dobre todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o alfa, ele é o ômega, não é? Ele é o cordeiro, ele é o leão, ele é o cabeça da igreja. Ele é o nosso Senhor que está voltando para buscar a sua noiva, para buscar o seu povo. Este é o homem que até o vento e o mar lhe obedecem. E nele nós podemos depositar a nossa fé de maneira assim incondicional e não ter medo de absolutamente nada, porque a coroa da vida nos está reservada graças à obra dele.